Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha rotina aqui de segunda-feira. Vocês sentiram minha falta, gente? Eu espero que vocês tenham sentido, porque eu senti a falta de vocês, gente. A gente acostuma, né, a gravar todo dia assim, então quando a gente não grava parece que falta alguma coisa. Mas aí, gente, o que aconteceu? No último vídeo que eu gravei com vocês aí, que foi postado no domingo, se eu não me engano, foi foi o vídeo do bolo que eu fiz, foi o último vídeo que eu postei, gente. E lá no vídeo eu falei pra vocês, né, que eu tava com a garganta meio irritada e já tava até meio rouca já, mas assim, não tava tanto, gente. E eu achei que dali pra frente eu iria melhorar, gente, só que não. Aconteceu que eu fiquei bastante ruim da garganta, gente. De ficar quase que sem voz mesmo. Então eu precisei evitar ao máximo de ficar falando para poder a minha voz voltar ao normal o mais rápido possível. Tô olhando aqui porque o Elias tá aqui, gente, ó. Tá aqui, aí eu tenho que ficar de olho nele. Então, gente, eu fiquei bem ruim mesmo da garganta, assim, de falar só chiando, sabe? Então, até minha mãe esteve aqui em casa nesses dias, né, para me dar uma força aqui e tudo. Mas eu mal conseguia falar até com a minha mãe mesmo, gente. Minha voz estava bem sumida mesmo. Bem que eu queria gravar, sabe? Mas não tinha como, gente, porque não tinha voz, como que eu ia falar, né? Explicar o que eu estava fazendo e tudo mais. Então, eu fiquei bem tranquila, assim, no sentido de falar, porque ficar sem fazer as coisas a gente não fica mesmo. Mas, assim, eu evitei falar o máximo para mim poder melhorar o mais rápido possível, para mim poder voltar a gravar. E aí, gente, hoje eu ainda não tô 100%, gente, como vocês devem perceber. Em alguns momentos a minha voz ainda falha, mas assim, nossa, em vista do que eu tava, gente, eu já tô bem melhor. Então hoje é segunda-feira, iniciando aqui mais uma semana, gente, ó. Vim trazer o Elias para tomar o solzinho do dia, aproveitar e tomar um solzinho também, uma belíssima vitamina D, que faz muito bem pro nosso organismo e principalmente para nossa pele, viu, gente? Muito importante esse solzinho da manhã pra gente tomar. E aqui atrás de mim, ó, estão as princesas da Morena, a Amora, e o príncipe do Zaqueu. Marido já tirou o leite delas, né? Dela, na verdade, é uma só que tira o leite. Já levou para dentro, já fervi, já tomamos aquele cafezinho reforçado para dar início aqui no nosso dia maravilhoso que Deus nos proporcionou. Os planos de hoje, gente, eu não sei exatamente o que eu vou fazer, porque como eu falei para vocês, esses dias eu estava só reservando a voz, gente, mas assim, os afazeres domésticos eu fiz tudo normalmente. Inclusive ontem, gente, que foi domingo, eu dei uma boa geral na casa, dei até uma organizada em cima do meu guarda-roupa que tava bem desorganizado lá. Chão, lavei minha área, sabe? Ontem a gente não saiu porque no sábado a gente resolveu dar uma volta aí com a minha mãe. Aí a gente passou lá na minha sogra, viu eles lá, como é que eles estão e tudo. Deu uma boa passeada. Então no domingo, gente, como não teve missa, a gente não foi para a cidade. Então como a gente ficou aqui na roça mesmo, eu aproveitei para dar uma boa geral na casa, sabe? Então a minha casa hoje em questão de limpeza e até mesmo organização tá de boa, sabe? Só mesmo dar uma organizada nas camas, porque a Laura tá dormindo ainda. E o resto, gente, tá super tranquilo. Então, em questão de casa, hoje eu tô tranquila. Então, hoje eu vou investir em receitinha, gente. Eu ainda não sei exatamente o que eu vou fazer, mas eu tô pensando em fazer esfirras, porque faz tempo que eu não faço esfirras e eu tô com vontade de comer esfirra. Eu tô pensando em fazer um bolo também, pra gente tomar café. E tô pensando também, gente, em fazer um doce de abóbora. Ontem à noite eu já deixei ela picadinha. Elias, tem que olhar aqui, gente, porque tem hora que ele inclina, eu tenho medo dele cair. Deixei uma abóbora picadinha lá, gente, no jeitinho, só pra mim colocar ela pra cozinhar hoje, sabe? E se eu for fazer ela, eu vou fazer lá no meu fogãozinho lá fora, que vocês sabem, né? Que eu fiz lá, um fogãozinho de vó que eu fiz lá. E só que aí no caso, talvez eu vou fazer mais tarde, gente, porque como lá é descoberto, né? Então com esse sol agora, já tá, daqui pra frente ele vai só esquentando. Então vai ficando difícil da gente ficar lá. Aí talvez eu faça mais tarde. Mas aí eu tô pensando em fazer a esfirra e tô pensando em fazer um bolo também, pra gente tomar café. Então hoje eu vou investir mais em receitinhas e vou ficar conversando com vocês, gente. Mas não tem muita coisa pra fazer, não. Mas de acordo com o que eu for fazendo, com certeza eu vou gravando pra vocês. E eu espero muito que vocês gostem de acompanhar mais um vídeo aqui. Bora lá iniciar essa semana na graça de Deus. E olha aí, gente, como de costume, vou mostrar pra vocês aqui como que tá o dia.
Nossa belíssima vitamina D ali, ó. Agora já não é tão cedo mas não, gente. Agora são 8 horas e 30 minutos. Já não tá mais tão cedo, não. Porque cedo, gente, tá tão frio, tão frio. Como que tá aí na região de vocês? Tá frio? Tem geado bastante por aqui, gente. Inclusive, tô querendo mexer na minha horta, replantar coisas lá, gente, mas tá difícil porque depois daquela chuva de pedra que deu, já deu uma boa destruída lá na minha horta, no pouco que tinha lá. E agora, ultimamente também tem dado muita geada. Todos os dias tem amanhecido com geada. Então, tá difícil colocar muda lá na horta, sabe? Então eu tô dando um tempinho para poder passar, né, essa época de geada e tudo, para me poder plantar, para não perder as mudinhas. E olha aí, ó, nosso pequeno grande rebanho. É pequeno, gente, mas faz uma fartura, porque o leitinho que essa vaca dá, nossa, é abençoado, gente. Todos os dias o leitinho dela é bênção pra gente aqui. Só pra gente mesmo, então o leite que ela dá é o suficiente e ainda sobra para às vezes eu juntar e fazer um docinho. Então, gente, vou começar aqui a fazer a massa da esfirra. Vou reduzir a receita, gente, porque ela rende bastante, sabe? Então, como aqui somos poucas pessoas, então eu não vou fazer a receita inteira. Se por acaso alguém quiser reproduzir essa receita, aqui no meu canal, na playlist de receitas, tem a receita completa, gente, com os ingredientes completos, tudo certinho, sabe? Aí é só a receita, não tem rotina, nada, é só a receita mesmo, se alguém se interessar em fazer. Então, a forma que eu tô fazendo aqui, eu vou estar reduzindo a receita. Assim como tem como fazer a receita normal, também pode dobrar a receita dela normal, se quiser vender, gente, porque essa massa fica perfeita, sabe? Fica bem mesmo igual ao que a gente compra, né, nas padarias e tudo mais. Então, se alguém quiser aí utilizar essa receita para vender também as esfirras, é só fazer assim de um tamanho padrão, né? E dá certinho, gente, porque fica muito boa mesmo. Eu já fiz várias vezes e aprovei, sabe? Tá aprovado. Então vamos lá, gente. Vou aproveitar aqui que as crianças estão quietinhas e vamos lá fazer as nossas esfirras. Eu vou fazer elas assim num formato mais pequenininho, mas assim, quando eu faço a receita completa, eu faço ela bem grande, sabe? Então uma esfirra é suficiente pra gente se sentir satisfeito. Mas hoje, como eu vou reduzir a receita, eu vou fazer ela num tamaninho menor, pra poder render um pouquinho mais. Certinho, gente? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, gente, meia xícara de leite. Vou colocar aqui também 25 ml de óleo, gente. Bem pouquinho mesmo. Tô medindo tudo aqui para não ter erro. 25 ml de óleo. Vou colocar aqui também, gente, um ovinho bem do pequenininho, ó. Um ovinho de uma galinhinha minha, que é mestiça galinzé, ovinho azul, ó. Porque a receita vai um ovo inteiro, gente. Então, como não tem como dividir um ovo no meio, né? Então, eu peguei o menor ovo que eu tinha lá pra poder fazer essa receita. Aqui, ovinho fresquinho aqui das galinhas do terreiro. Vou colocar também aqui uma colher e meia de açúcar. Não precisa encher demais, caprichar demais na colher, porque essa receita é mais voltada pro salgado, né? Então, aí a gente não abusa muito do açúcar, não. Vamos dar uma misturadinha aqui. Olha como fica amarelinha do ovo caipira. Aí agora eu vou colocar aqui um sachêzinho de fermento biológico, um sachêzinho de 10 gramas, só. Vou colocar aqui.
Essa bacia é barulhenta, gente, pra misturar nela, porque a outra bacia que eu sempre uso aqui, uma roxinha, quebrou, gente. Lembra aquele dia? Vocês lembram? Lógico que vocês não vão lembrar, né, gente? Mas é o dia que teve aquela chuva de granizo aqui, o vento foi tão forte, gente, que ela tava com água. Eu tinha deixado com água para esfriar nela, na beira do murinho ali, sabe? E bateu o vento, gente, derrubou ela com água e tudo, e rachou ela, tá? Infelizmente eu perdi minha bacia. Aí agora eu tenho que usar essa aqui barulhenta mesmo. Aí, ó, deu uma misturada aqui no fermento. Vou colocar aqui agora uma pitadinha de sal. Aí prontinho, deu uma misturadinha aqui no fermento e agora é só isso, a parte líquida é só isso. Agora é só adicionar a farinha de trigo. A farinha de trigo são 300 gramas, mas é aproximadamente. Então a gente vai adicionando até adquirir aquele ponto de desgrudar das mãos pra gente poder sovar. Vou trocar de colher agora. A massa vai começar a pesar. The sun dips low on the fields of gold. I hear the whisper of stories untold. Barefoot past through the rows of corn. A love like this is planted, not born. Harvest my heart, take it in your hands. Sow me a dream where forever stands. The roots run deep, the skies stretch wide. In your arms, love's the only guide. Moonlight dances on the barn's old beams. Hay bales hide our wildest dreams. Smell of earth, the sound of rain. You're my shelter, you're my flame. Plow the fears, let them fade. Grow a love that won't decay. Harvest my heart, take it in your hands. Sow me a dream where forever stands. The roots run deep, the skies stretch wide. In your arms, love's the only guide. Moonlight dances on the barn's old. Aí, gente, ó, terminei de sovar a massinha aqui, ó. Como que ela ficou, ó. Parece que é pouca massa, mas se a gente fizer ela menorzinha, rende bastante sim, até porque ela vai crescer bastante ainda, né? Então agora eu vou deixar ela dar uma descansadinha aqui, enquanto eu vou preparar o bolo. Bem rapidinho. Depois eu venho já modelando ela e colocando ela para crescer. E agora, gente, enquanto a nossa massinha ali da esfirra descansa um pouquinho, dá uma leve crescida, só para descansar mesmo, pra gente modelar ela, eu já vou preparar aqui o bolo. Eu tava na dúvida, gente, que bolo que eu ia fazer. Pensei até em fazer um bolo de laranja. Só que até espremer a laranja vai demorar um pouquinho, gente. E eu já tô um pouco atrasada aqui, porque eu tenho que começar a fazer almoço e também eu tenho que aproveitar enquanto as crianças estão quietinhas. Então eu vou fazer um bolo formigueiro aqui, que é um bolo aqui que eu já fiz algumas vezes aqui no canal. Um bolo bem facinho, bem simplesinho e mais rápido. Então, vamos lá, fazer esse bolo, gente. Vou colocar aqui 2 ovos. Vou agilizar aqui, porque já ia sair aqui de mamar pra dormir. Antes de eu colocar o açúcar, eu vou colocar aqui o óleo, gente, que aí eu vou desocupar essa vasilha aqui e já coloco o açúcar aqui mesmo. Uma vasilha a menos pra lavar, né, gente? Porque a vasilha brota. Vou colocar aqui 1 xícara de açúcar. Vou colocar medido certinho, gente, porque como vai granulado aqui, o granulado já é doce, né? Então, não fica muito doce também.
misturado aqui. Agora eu vou colocar aqui uma xícara de leite. Vou colocar tudo aqui, gente. Vamos. O leite caiu umas natas aqui, gente, mas não dá nada não. Essa natinha é bom que dá até um gostinho a mais. Esse leite eu fervi faz pouco tempo. Vou colocar aqui 2 xícaras diferentes de trigo. Dá pra fazer tudo isso aqui no liquidificador também, viu, gente? Quem quiser fazer, às vezes eu faço também. Só na hora de colocar o granulado, que aí a gente não bate, né? Esse é um bolo simplesão de tudo, simplão de tudo e fica tão bom, macio. Aí, gente, ó, terminei aqui de dar uma boa misturada aqui no trigo. Agora vou colocar aqui uma colher de fermento químico. Foi errado, vou colocar mais um pouquinho. Fermento químico. É isso, gente. Misturou o fermento. Agora eu vou colocar aqui granulado. O granulado é a gosto. Tanto que quiser, se quiser jogar por cima também. Mas vou colocar aqui o que eu tenho aqui, que é o restinho que eu tinha aqui. O último bolo que eu fiz aí, eu usei bastante granulado. E tá prontinho, gente. Agora é só transferir pra forma. Vou colocar nessa forma aqui hoje. Minha pizza de quase calabresa. Vamos aqui fazer mais. Receita do José. Hoje foi vamos lá. De volta aqui, gente, com a esfirra. E olha aqui, gente, como que essa massa cresceu. Pensa numa massa que descansa. Tá bom, isso aqui não dá nada não. Quanto mais tempo ela descansa, melhor ela fica. Fica até mais macia, ajuda na maciez dela. Agora eu vou escolher aqui o tamanho mais ou menos que eu quero fazer a esfirra. E já vou modelar. Eu já vi outras pessoas fazendo, cada um tem um jeito de fazer, gente. Esse aqui é o jeito que eu faço. Mas cada um faz do jeito que achar mais fácil. Eu dou uma boleada na massa assim, ó. Abro ela com o bolo. Faço um círculo.
para não atrapalhar. Vou abrir aqui o máximo que eu conseguir. Um círculo. E agora é só rechear. Eu vou rechear com carne moída, ó. Minha carne aqui já tá pronta. E agora é só fechar, gente. Eu fecho dessa forma. Faço... A esfirra, ela tem o formato de um triângulo, né? Então eu fecho um lado, fecho o biquinho aqui, ó, pra não sair carne aqui. E puxo essa parte aqui pra cima. Aí ela fica no formatinho da esfirra. Aí agora é só ir ajeitando e dando uma beliscada na massa assim, ó, pra ela unir e não abrir na hora que ela crescer, na hora que ela assar. Só ir ajeitando ela, assim. Assim vai ficar bem mini esfirra mesmo. E prontinho. Tá pronta a nossa primeira mini esfirra. Vou colocar aqui na forma. Agora eu vou terminar de fazer as outras. Although it may hurt now, God is taking care of you. Although it may hurt now, God is taking care of you. Although it may hurt now, God is taking care of you. Although it may hurt now, God is taking care of you. Although it may hurt now, God is taking care of you. Although it may hurt now, God is taking care of you. E aí, gente, ó, terminei de modelar todas as esfirrinhas aqui, ó. E deram 6 esfirras. Comecei com uma menorzinha e terminei com uma maiorzinha aqui, ó. Mas tá ótimo, é o suficiente a gente aqui hoje. Quando eu faço esfirra assim, a gente não janta, só come a esfirra mesmo, só o salgado mesmo. Eu arrumo janta só para as crianças e a gente come só a esfirra mesmo. Então isso daqui é o suficiente para hoje. E aí eu bati um ovo aqui, ó. Eu vou pincelar um ovo aqui por cima, porque a esfirra é bom, ela bem douradinha por cima assim, e a gema ajuda ela a ficar douradinha por cima. E ela não cresceu ainda vou deixar ela crescer. Só o tempo de terminar de fazer as outras aqui, ela já deu uma boa crescida, mas ela ainda vai crescer mais. E agora eu vou deixar ela crescer à vontade aqui, sem tempo determinado, porque como é para mais tarde, né? Então quanto mais tarde eu colocar ela pra assar, mais ela vai se manter quente, né? Então, vai ficar crescendo aqui por tempo indeterminado dentro do forno. Isso aqui é uma carninha moída que ficou aqui.
E agora eu vou jogar aqui um pouquinho de orégano por cima. Tem gente que joga gergelim, já vi gente até colocar pra assar com a carne crua. Nunca fiz assim não. Eu sempre faço assim com a carne pronta já. Mas deve dar certo também, né? Já vi várias pessoas fazendo assim, modelando diferente também. Cada um faz do jeito que acha mais prático. E é isso, gente. Agora é só colocar ali no forno pra crescer por tempo indeterminado. Não vou jogar um guardanapo aqui por cima por causa do ovo, né? Pra não grudar. Mas como o forno ali é bem fechado, então não tem problema deixar aberto não. E é isso, gente. Logo eu volto com vocês aqui com ela prontinha já. Olha aí, gente, as esfirras já estão bem grandinhas, ó. Só que eu ainda não vou colocar pra assar agora, como eu falei pra vocês, porque agora ainda é cedo. E eu vou deixar pra colocar pra assar só mais tarde mesmo, quase na hora que a gente for comer mesmo. Mas olha só, elas já estão no ponto já, ó. Já cresceram bastante e com certeza vão ficar bem fofinhas. Quanto mais ela cresce, mais fofa ela fica. E é isso, gente, as esfirras são isso. E o doce, gente, eu nem mostrei pra vocês lá eu fazendo. Ó, minha mão tá até com foligem ainda de lá, que eu tava mexendo lá no fogo. Não mostrei pra vocês fazendo, porque eu já mostrei pra vocês, né? Acho que algumas vezes eu fazendo doce. Então não tem segredo. Eu sempre coloco assim 1 quilo, 2 quilos, eu peso e coloco a metade de açúcar. Por exemplo, aqui tinha 1 quilo de abóbora e eu coloquei 500 gramas de açúcar. Aí como ele diminui, aí ficou essa quantidade aqui. Não é de cortar, viu, gente? Porque quem tá acostumado a me acompanhar aí sabe que o meu doce só sai de cortar por sorte. Uma vez eu consegui fazer por sorte. Mas ficou muito bom, gente. Ele ficou assim, mais escurinho, porque eu bati bastante ele lá no fogo. Então, às vezes, dá uma meia queimadinha. Mas não tá queimado, viu, gente? É só uma douradinha que às vezes dá. Mas é isso, gente, ó. Ficou assim, o docinho. Açúcar tá no ponto, porque como eu falo pra vocês, eu peso. E aqui, gente, tá o nosso bolo, que eu não mostrei pra vocês depois de pronto também, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal, né, mostrando como que eu faço, né, vou colocar a mão em cima. Esse bolo já tenho, como que fala? Já tenho o vídeo, né, da receita aqui desse bolo no canal, então por isso que eu nem mostrei pra vocês muito ele, mas ó, ficou assim, ó, bem macio, gente. Só tá com um pouco granulado, né? Porque eu tinha pouco granulado. Mas olha só, ficou bem assadinho por cima, bem fofinho, gente. Ficou muito bom, viu? Bolinho ótimo pra tomar café. E é isso, gente. Essas foram as gostosuras do dia. Look out, here she comes. Woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how